Deus seja louvado. Rabaxerecanta labaçu. Aleluias. Aleluia, aleluias. Que momento sublime na presença do Senhor. Abra suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Glória, glória, glória. Aleluias. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. O subtítulo aqui na Bíblia diz o seguinte: a nova humanidade em Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O próprio subtítulo dessa passagem bíblica já nos traz uma grande esperança: a nova humanidade em Cristo. Dentro do contexto desse escrito de Paulo, dessa carta, nós percebemos que ele fala de dois povos. Um povo gentil, ou seja, estrangeiro com relação a Israel. Qualquer pessoa que não era judeu era gentil. Logo, sendo gentil, estava distante das promessas, separados. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas haviam sido feitas para o povo judeu até Cristo. Quando Deus, ele promete a Abraão que através do seu descendente seria bendita todos os povos
da terra. Ele não diz através dos seus descendentes, mas ele fala através do seu descendente. Então, até então, antes que Cristo viesse ao mundo, as promessas, as alianças, elas tinham a ver com o povo judeu. Até que de um judeu nascesse Cristo. E Cristo seria a expansão das alianças, a expansão da promessa de Deus. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para cristãos que já estavam unidos através de Cristo às promessas, ou seja, cristãos gentios, mas que enfrentavam uma grande dificuldade com relação aos cristãos judeus. Porque assim como nós vivemos nos nossos tempos, hoje nem tanto, mas o evangelho, se a gente imaginar ele sendo pregado, né, há uns 40 anos atrás, nós ouvíamos, nós não, vocês que já têm mais de 40, né, ouviam dizer uma grande resistência. E quantas vezes as pessoas falavam: eu vou morrer na lei que eu nasci, com relação a uma religião. Tinha essa resistência. No período de Paulo, quando ele começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, esta lei que as pessoas haviam nascido, era o judaísmo. Uma religião que tinha como base os mandamentos de Deus, que foi dada através de Moisés. Então eles observavam aquelas leis, e de fato as promessas tinham a ver com o cumprimento daquelas leis. Até só abrindo um parênteses, uma vez a gente estava pregando o evangelho para alguém, e a pessoa disse para mim: eu não vou mudar de religião, como se eu estivesse oferecendo alguma, né, porque eu estou na religião mais antiga, a primeira. Eu digo: você está na religião errada, porque a primeira religião bíblica é o judaísmo. Então, se você está em qualquer outra, você não está na primeira. Você pode até permanecer aí, mas já é a segunda, não é a primeira mais. Então, se alguém volta para o judaísmo, está voltando para a primeira, mas qualquer outra não é. Mas enfim, esses cristãos enfrentavam essa luta, porque essas pessoas, imagine que nós enfrentávamos a pregar o evangelho no Brasil, essa questão de alguém pertencer a uma outra religião que chegou primeiro, e já tinha uma dificuldade de alguém aceitar o evangelho gracioso de Jesus, que não fosse pelo meio do cumprimento dos mandamentos. Imagina esses cristãos, o que eles estavam enfrentando para pregar um evangelho mediante aquelas pessoas que tinham sido criados e instruídos na lei de Moisés. Eles tinham a lei decorada, enraizada, e que a própria lei falava a respeito de Jesus. E também eles enfrentavam uma grande dificuldade, porque era uma luta tremenda dos judeus praticantes anularem a vinda de Jesus. Eles faziam de tudo para que ninguém ficasse sabendo a respeito da vinda de Jesus, porque as leis de Moisés faziam alusão a essa vinda de Jesus, e que ele seria aquele que cumpriria toda a lei, e cumprindo toda a lei, abriria as portas para todos os povos de todas as terras, gentios e nações dos confins da terra. Talvez nós estejamos inseridos nesses, para esse tempo. Então, eles estavam enfrentando essa dificuldade, e Paulo começa a explicar o que é esta nova humanidade. Que esta nova humanidade não tem o haver do nascimento terreno. Eles eram judeus, as promessas foram feitas para eles, mas eles eram judeus apenas fisicamente, de nascimento. Mas o que Jesus estava vindo trazer, e tinha vindo trazer já nesse contexto, não era um judaísmo apenas por nascimento físico, não era um ser filho de Deus porque nasceu
fisicamente de alguém, mas Jesus estava trazendo, né, a vida pelo e no Espírito. Uma nova humanidade que não é de carne nem sangue, mas uma humanidade que é espiritual, que é nascida do Espírito. E ele começa a explicar, e ele declara para essas pessoas que tanto aqueles que eram judeus, quanto os que eram gentios, era preciso passar por esse novo nascimento para fazer jus às promessas, essas agora na aliança chamada em Cristo Jesus, a nova aliança. Então todos aqueles, tantos que estavam distantes de Deus, o texto diz, sem Deus no mundo, porque eram estrangeiros, por não ser judeu, quantos que eram judeus, que aparentemente tinham as promessas, em Cristo Jesus, eles precisam nascer de novo. Porque aquelas promessas das leis eram concernentes até Jesus. De Jesus para frente, ele sendo o cumpridor de toda a lei, ele abre essas portas, abre este caminho, para que todos nós pudéssemos também fazer jus à grande promessa de Deus, que era a promessa de tornar-nos filhos de Deus. Então hoje nós temos esta nova humanidade em Cristo Jesus. Somos homens, mulheres, gentios, judeus, mas todos nascidos em Cristo, formando apenas um único corpo. Pois como a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala justamente a respeito de nós sermos um corpo, cuja cabeça é Cristo. Por isso que nós percebemos que não tem como ninguém andar em Cristo isoladamente. Todas as pessoas que querem andar em Cristo, eles precisam estar inseridos na igreja, eles precisam ser igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem não está na igreja não pode ser corpo, porque Jesus só é cabeça da igreja. E esta igreja, ela está sendo edificada. E quando nós observamos, lá já no verso 22, diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Juntos, unidade. Desde lá do Velho Testamento da lei, que o salmista já disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz que quando os irmãos estão em união, Deus ordena a bênção. Porque quando Deus, se você observar, irmãos, vê essa revelação, Deus fez um homem a princípio, e ele já coloca nesse homem o nome humanidade. A palavra Adão vem de Adam. Adam quer dizer humanidade, não é um. Em Adão já tinha uma humanidade formada, e que veio a ser o que nós conhecemos, esses milhões e milhões de pessoas que já habitaram a terra. Todas estavam em Adão. Deus não nos enxerga como um. Deus nos enxerga como humanidade. Ele deseja que todos sejam salvos. Não apenas eu e você, mas todos. Quando ele envia Jesus, ele fala a respeito, no texto, falando sobre trazer a paz. Em que sentido? A paz entre os povos que ele está relacionando, entre judeus e gentios, estrangeiros. Mas essa paz não é nem judeu se transformando em gentil, nem gentil se transformando em judeu. Essa paz é os dois se tornando um em Cristo Jesus. É todos se rendendo,
Só há uma forma de nascer de novo, através da rendição. Se rendendo a Cristo, para que Ele possa, através do seu Espírito, nos recriar. Trazendo essa nova humanidade em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós vemos, como por exemplo aqui no versículo 12 diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Imagine alguém viver nessa condição, sem esperança alguma, sem Deus. Mas em Cristo Jesus, o que Paulo está dizendo é que esta condição, ela foi encerrada. Não vivemos mais sem esperança, não vivemos mais sem Deus. Pelo contrário, não só temos esperança, como temos Deus em seu Espírito habitando em nós. Não só temos a esperança, não só temos Deus, como podemos oferecer Deus, trazer paz, trazer alegria, trazer gozo no Espírito Santo, pois nós somos emissários do reino de Deus, e uma vez que nós somos esses que levam o reino, nós estamos levando paz, nós estamos levando alegria, nós estamos levando gozo no Espírito. É por isso que o inimigo das nossas almas, e por que não dizer a nossa própria carne, ela luta tanto para que nós não vivamos na plenitude desta nova vida. Por quê? Porque ela deseja que nós continuemos vivendo angustiados, tristes, desanimados, sem esperança. Quando na verdade o que Deus tem para nós, uma vez que nós estamos no Espírito, irmãos, quando nós vivemos a vida plena no Espírito, não há condição que vá te abater perpetuamente. Paulo e Silas na prisão, chicoteados, sofrendo, cheio de dor, caluniado. Irmãos, a dor da calúnia era maior do que a dor dos chicotes. A injustiça, eles estavam sendo presos por fazer o bem, por libertar uma moça de espíritos malignos, adivinhos, imaginem. E o resultado disso é parar numa prisão, chicoteado, sofrendo. Mas a Bíblia diz que meia-noite eles encontram motivação para orar, motivação para cantar, para adorar a Deus. E o que acontece? Milagre, intervenção divina. Por quê? Porque eles estavam agindo no nível do Espírito. Tudo que o diabo deseja é que você seja atraído para a realidade física. Porque na realidade física nós somos derrotados. Mas na realidade espiritual não. Quando nós estamos passando por luta, por adversidades, mas buscamos estar nesta nova humanidade, em Cristo, nesta nova realidade. Irmãos, na realidade de Cristo, nós já percebemos que Cristo passou todo o sofrimento por nós, mas que Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou, aqueles que morrerem nele também ressuscitarão. Então, sempre que você lembra de Jesus, sempre que nós lembramos de Jesus, nós lembramos com esperança. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que tenha que passar pela morte, já tem uma alegria de uma ressurreição. Irmão, você já imaginou você ir para um velório? Aquele sofrimento de um velório, todos tristes, angustiados. Digamos que a pessoa que morreu era uma pessoa que todos gostavam. E de repente, aquela pessoa ressuscita. Você já imaginou a alegria que se transforma aquele velório? Todos indo lá para dar o último adeus, não mais à pessoa, mas ao corpo. Todos tristes, coisas sendo interrompidas, encerradas, uma história sendo encerrada, e alguém ir até aquele lugar e voltar com aquele que era para ser sepultado vivo. Comece a imaginar, entenda o que é uma ressurreição.
Entenda o que é que Jesus tem para você. É porque ainda que você parta primeiro do que algum familiar seu, alguém da sua família que crê em Jesus terá o privilégio de ver você ressuscitando. A sua vida não é encerrada na morte. Porque você crê em Jesus, você tem uma nova humanidade. Você apenas trocará de corpo. Deixará este corpo terreno para habitar um corpo celestial, espiritual, um corpo que não mais será perecível. Então nós estamos falando de uma nova humanidade, irmãos. Até você, até eu, até nós adentrarmos a Cristo, a sermos salvos por Jesus Cristo, nós éramos pessoas mortais, perecíveis, corruptíveis, no sentido que se decompõe. Quando você aceita Jesus, que a vida de Jesus te alcança, você deixa de ser uma pessoa que morre eternamente. Você deixa de ser uma pessoa que perece eternamente. Você deixa de ser uma pessoa que se corrompe eternamente. Você recebe uma vida que jamais ninguém pode tirar de você. É esta vida que nós recebemos em Jesus Cristo. E nós estamos sendo edificados, diz aqui o apóstolo, edificados de uma forma, veja o verso 21, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Você está sendo edificado para ser o santuário de Deus. E no 22, conforme já li, diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para que se tornem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, Deus nos pegou, segundo o texto. Nós estávamos sem Deus, sem esperança, não éramos povos, nem na antiga aliança e nem na nova. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser nada para se tornar o santuário de Deus, para se tornar a morada de Deus. Imagine, alguém vai lá e pega a argila, um barro sem forma, transforma a argila em tijolo e constrói um palácio. Dependendo de quem for esse palácio, irmãos, tem tijolo hoje, na arqueologia, valendo bilhões de dólares. E ele é só argila. Mas ele fez parte, depois de ser transformado de um simples barro, depois de um simples tijolo, foi colocado como edifício de um lugar valioso. Nós éramos isso, este barro, que foi transformado em um tijolo, e que este tijolo está sendo utilizado para construir a morada de Deus. Alguém pode ter enxergado apenas como barro, mas Deus te enxergou como parte da sua morada. Alguém em quem Ele desejou habitar. Mas para isso ele precisava passar por um processo de santificar a sua vida. E para ele santificar a nossa vida só tinha uma forma: morrendo, tornando-se a nossa imagem, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar a imagem dele. Então ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos santificados, porque Ele nos santificou. Foi Ele quem nos santificou, tornando-nos filhos do Deus Altíssimo. Quando nós estamos vivendo alguns tempos, como esse período que nós estamos vivendo, que eu não vou dizer nem período de quê, não adianta, não precisa. Irmãos, é o período aonde nós mais vemos o quanto as pessoas esperam pouco em Deus. Quando nós vemos alguém botando
toda a sua esperança em um homem, ou em homens, porque são vários nesse período, nós percebemos o quanto as pessoas estão deixando de pôr a sua confiança em Deus. As pessoas, você vê no semblante, elas realmente acreditam que um homem vai resolver. Elas realmente acreditam. E desde Dom Pedro, que nós brasileiros estamos passando frustração. E vai continuar passando, não só nós, mas o mundo todo sempre passa. Porque tem posto a sua confiança em homens. Irmão, se nós confiássemos em Deus, o quanto muitas vezes nós confiamos em promessas, não digo só desse período, mas em promessas como um todo. Por exemplo, vou usar um exemplo prático. Se alguém importante vai a um lugar e alguém entende que aquela pessoa importante pode disponibilizar alguma mudança de vida para alguém, esta pessoa enfrentará o que for preciso para falar com essa pessoa. Sim ou não? Imagine uma fila, não precisa imaginar, lembre, não vou dizer imagine. Lembre de uma fila para receber um valorzinho que nós passamos aí na pandemia e que as pessoas passavam dias inteiros e voltava no outro, e no outro, e no outro, porque não conseguia sacar. Mas estavam lá na fila, porque não deixava de ser uma ajuda, um auxílio. Não tinha nada. Não estou falando que as pessoas estão erradas. Eu estou falando quando a gente compara esta mesma situação com relação a buscar Deus, que não vai te dar um auxílio de um governo, mas vai te dar a transformação da nossa vida. O que nós fazemos para buscar este Deus? Por isso que ele diz que vocês vão me buscar e vão me achar, quando buscar de todo o vosso coração. É todo, irmãos. O que é buscar de todo o coração? Significa que o seu coração não busque mais ninguém. É todo de Deus. E quando você busca totalmente em Deus, aí sim, os homens podem entrar em ação. Mas não porque você foi buscar eles, mas porque Deus mandou eles buscar você. Quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, irmãos, o jogo vira. Você começa a ser buscado. Você começa a ser desejado. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus, porque Deus age, porque Deus transforma. Você pode buscar um juiz para julgar a sua causa, e buscar, e buscar, e buscar. Mas se você busca Deus, Deus vai até o juiz. Então, por favor, rápido, urgente, ou você sai desse cargo. Porque é meu servo, é minha serva. E ele já teve audiência comigo, e eu sou o juiz supremo. E eu já dei a causa ganha. Porque, irmãos, enquanto na terra nós vivemos primeira instância, segunda instância, terceira instância, quem é filho de Deus começa na última. E a última instância ordena todas as outras para que elas obedeçam e se rendam, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Se você tem que buscar alguém por uma causa, esse alguém se chama Deus. Busque. Busque de todo o seu coração. E nós começaremos a ver as portas se abrindo, as coisas acontecendo, o fluir de Deus acontecendo, Deus entregando a vitória. Porque nós não podemos, irmãos, depois de um texto como esse, depois de uma mensagem como essa, nós percebemos que nós temos uma nova humanidade em Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo aqui nesse texto? Você, eu, nós somos recriados em uma condição superior, em uma condição espiritual, aonde fomos ligados
ao Deus Altíssimo. Ele age nessa terra, para você ter uma ideia, através de você. Ele age através de nós. Quem aqui já usou a expressão, Deus usou fulano para mim? Alguém já usou? Eu já. Isso pode ter sido no hino, pode ter sido, a pessoa nem percebeu. Ele é um cristão, ele é um filho de Deus, está conversando naturalmente com você, e ele nem sabe, sua vida está mudando com aquela história. Quando ele sai dali, passa uns dias, que as coisas de Deus acontecem na nossa vida, a gente chega nele e diz, olha, você nem percebeu, mas você me aconselhou, você me direcionou, você foi um agente de Deus na minha vida para abrir meus olhos. Quem já passou por isso? Olha o nível que você se encontra em Deus. Por isso que a Bíblia nos orienta, que nós, uma vez que nascemos do Espírito, também vivamos no Espírito. Porque quando nós vivemos no Espírito, nós somos agentes. É por quem e por meio de quem, melhor dizendo, Deus flui, Deus age. É através de você que você libera uma palavra, uma pessoa sai do reino das trevas e entra no reino dos céus. Tem noção do que é isso? É através de uma palavra de fé que você libera, que uma pessoa sai de uma sentença de morte, de uma enfermidade e é curado. Agentes de Deus, você é uma nova humanidade, não mais separada, mas unida a Deus e que está sendo tratada, trabalhada para, unido aos outros filhos de Deus, se tornar a morada do Deus Altíssimo. Olha quem nós nos tornamos. Mas quantas vezes, irmãos, eu falando do meu passado, a gente se subjuga a condições ou a situações, quando na verdade poderia já estar vivendo um outro patamar em Deus. Quando a gente toma uma posição, não mais por causa de obras, mas por causa de fé, de compreensão de quem somos em Cristo Jesus. E quando nós reconhecemos quem nós somos em Jesus, tudo muda. Tudo muda. O seu ambiente de trabalho está terrível. Tem gente sendo usada pelo outro lado de todas as formas. Você toma uma posição como filho de Deus naquele ambiente e você vai ver o que acontece. Não é brigando, não é discutindo. Enquanto as pessoas estão sendo usadas para destruição, vai buscar Deus. Deus muda aquela situação, Deus transforma aquela situação. Mas como é que nós buscamos Deus com intensidade, irmãos? Quando nós buscamos uma cura física, segundo os padrões desse mundo. Se você observar, uma cura nos padrões desse mundo exige jejum. Quantos exames você precisa fazer que tem que ser jejum? O jejum é um negócio tão sobrenatural que até a medicina usa. Vou fazer exame amanhã, no mínimo 7 horas de jejum. Vou fazer um exame mais profundo, 12 horas, para que se esclareça. Estou passando um problema espiritual, preciso encontrar Deus, preciso buscar Deus. Irmãos, use a mesma ferramenta. Vá para o jejum, vá para a oração. Porque o jejum não é uma greve de fome que você vai fazer como algumas pessoas fazem. Se Deus não me ouvir, eu só vou comer quando Ele me ouvir, senão eu morro e o culpado vai ser Deus. O jejum, ele vai trazer sensibilidade para o ser espiritual que você é. Vai trazer compreensão. Aquilo que Deus está falando todo dia e toda hora, e nós não conseguimos ouvir, quando nós estamos em jejum, vem a compreensão. Porque o jejum, ele não altera Deus em nada, mas nos torna sensíveis. Um propósito que nós fazemos nos torna sensíveis a compreender, a ouvir, a ter uma direção e até mesmo a mudar uma situação em um determinado lugar, se essa situação for espiritual.
Você vai começar a ver aquelas pessoas que estavam sendo usadas para destruir a sua vida, começar a se espelhar na sua vida para desejar o Deus que você serve. Elas serão transformadas, porque elas não são inimigas. Nosso inimigo não são pessoas, não é sangue, não é carne. Nossos inimigos são espirituais, estão nas regiões celestiais, um lugar onde só pode ser guerreado no Espírito. E é lá que nós precisamos adentrar. É viver a vida do Espírito. É agir segundo a orientação bíblica. E nós começaremos a ter vitória. Por isso que esses homens, como nós estamos falando, o caso de Paulo e Silas, de Pedro e João, homens que foram presos, mas aquelas prisões não abateram. Irmãos, essa carta que nós estamos estudando aqui, que estamos tirando proveito, que está fortalecendo a nossa fé, Paulo estava preso quando escreveu. E ele imagine alguém preso, caluniado, e escrevendo uma carta para alguém que ele considera amigo e irmão. Qual é o teor dessa carta naturalmente? Seria a respeito da injustiça que ele está vivendo. Seria a respeito do que ele está passando. Seria a respeito, aí me ajude. Busque aí o governador, no caso da época. Vê aí um procurador, vê um advogado. Me tira disso aqui. Não seria o natural? Eu não fiz isso. Estão mentindo. Busca aí um bom advogado. Eu preciso sair daqui. Não. Paulo escreve para orientar quem está fora. Porque o preso não era ele, o preso é quem estava fora. Porque ele já não era mais apenas um homem carnal, físico, ele era um homem espiritual. E não há nada nem ninguém que possa prender o homem espiritual que foi recriado por Cristo Jesus. Nada prende, nem situação, nem celas, nem cadeias. Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente vós sereis livres. Ou se ele vos libertar, para ficar mais correto o texto. Então, quando Jesus nos libertou, ele nos tornou livre, ainda que preso. Você está livre. Nada te prende, porque agora você é um homem, uma mulher espiritual. Mas é preciso viver esta vida no Espírito para poder usufruir dos benefícios que ela traz. Quando o maligno percebe, irmãos, quinta-feira nós estávamos pregando aqui, e eu até pronunciei sobre isso. O maligno, ele percebe quem você é primeiro do que muitas vezes você. Porque ele sabe o que se torna quando uma pessoa aceita Jesus. Ele sabe que aquela pessoa é filho de Deus, representante do reino. Se ela entender que se mandar eu sair de onde eu estiver eu tenho que sair, acabou para mim. Ele compreende. Então, quando a pessoa se converte, ele começa a lutar para aquela pessoa não compreender. Porque se ela compreender, ela vai começar a decretar a salvação da família. Ela vai começar a decretar a salvação da cidade. Ela vai começar a orar pelos governantes. Ela vai começar a orar pelas autoridades. Ela vai começar a colocar em oração seus colegas de trabalho. E o reino das trevas vai começar a perder espaço. Então ele vai tentar te ocupar, ele vai tentar te cansar, ele vai tentar fazer tudo para você não compreender quem você é em Cristo Jesus. Porque, irmãos, cada descanso, observe isso, cada descanso que você dá a seu corpo é um passo atrás que muitas vezes nós estamos dando com relação ao avanço do reino de Deus. Certa feita no jardim de Getsemane, Jesus estava ali orando, passando por grande aflição, e ele havia convidado os seus discípulos a orar com ele. Ele se afasta um pouco. Quando ele volta, eles encontram aqueles homens dormindo. E ele vai outra vez, e acontece outra vez. Os homens dormem novamente. E o que é que ele fala para aqueles homens? Verdadeiramente a carne é fraca, mas o espírito é forte. O que é que ele está dizendo? Pare de viver pela carne, que a carne é frágil.
E quando ele fala esse texto, ao contrário do que muitas pessoas usam. As pessoas usam esse texto muitas vezes para pecado. O texto está falando nada de pecado. Vai chegar lá diante de Deus e dizer, eu pequei porque a carne é fraca. Ele dizer, pois é, quem peca porque a carne é fraca, o seu lugar é com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Porque eu te dei o Espírito, que é forte. Por que você ficou com a carne? Mas o texto está relacionando a condição de orar, de buscar a Deus. A sua carne é fraca, mas ele está dizendo, busquem Espírito. O Espírito é forte, ele suporta. Então, queridos irmãos, a gente precisa ter um compromisso espiritual com o reino do Espírito. Porque se a gente recuar, não é uma questão da sua salvação estar em risco. Você já percebeu que cada vez que você avança, pessoas são salvas? Quando você para, não precisa voltar não. Você parou, pessoas podem deixar de ser salvas e ir para o inferno pela nossa negligência. Estão clamando, esperando, e eu estou fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Estou cuidando do meu corpo. Quantas pessoas cuidam do corpo tão bem? Ficam tão desenhados, ficam com braços invejáveis, corpos invejáveis, e de repente partem com 20 anos, 22, cuidou do corpo para ter saúde, mas não pôde usufruir de vida. Mas aqueles que cuidam do Espírito, irmãos, nunca morrerão. Então busquemos essa vida, dessa nova humanidade, a vida espiritual, uma vida em Deus. Comecemos a buscar a Deus com urgência, agir com urgência. Irmãos, as pessoas estão precisando com urgência.